Oi, gente, tudo bem? Eu não me esqueci de vocês, eu tô passando aqui para passar um pouco de novidade a respeito da questão das ações do teto e do julgamento que vai acontecer no IRDR tema 3 do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Hoje, o tribunal não julgou o mérito da questão, então a gente vai fazer a sustentação oral um outro dia, mas eu recebi várias perguntas de colegas querendo entender um pouquinho mais da tese, como que funciona. Para quem não está bem atualizado na questão das ações do teto, as ações da emenda 20, da emenda 41 já foram julgados em repercussão geral no tema 76 do Supremo Tribunal Federal. Foi inclusive a minha primeira sustentação oral lá no STF, é uma ação que eu tenho muito carinho. Eu participei lá como representante da parte. E lá naquele julgamento, a decisão foi favorável aos segurados, determinando que assim devida a revisão para quem teve nas suas contribuições, consegue alcançar uma média positiva maior do que aquilo que foi pago, né? Então, que a média das contribuições é maior do que o salário de benefício, o limitador ali, o teto da época, que tem a sobra, essa pessoa tem direito à readequação do teto em 98 e em 2003, então na emenda 20, na emenda 41. Essa discussão, então, foi pacificada lá no Supremo, no tema 76. Depois a gente tem, de novo, o Supremo dizendo que se aplica também para os benefícios de 88 a 91, numa outra repercussão geral, reafirmando a jurisprudência. E agora o que está em discussão, tanto no IRDR tema 3, do TRF da terceira região, quanto no incidente de assunção de competência do TRF da quarta região, esse IAC 6, se essa tese também se aplica para os benefícios concedidos antes da Constituição de 88. E por que a discussão, né? Vamos ver o que o Supremo disse lá no tema 76. O Supremo disse que o teto é um limitador externo ao cálculo do benefício. Porque quando a gente está falando de cálculo de benefício, a gente está falando de média de salários de contribuição multiplicados por um coeficiente de cálculo que vão chegar numa renda mensal inicial. Então, RMI, a renda mensal inicial, é igual ao salário de benefício, que é a média, vezes um coeficiente de cálculo que depende de cada benefício. Por exemplo, auxílio-doença, o coeficiente de cálculo é de 91%. A aposentadoria especial antes era de 100%, agora tem a proporcionalidade pós-emenda, enfim. O coeficiente é sempre um fator que vai ser adequado a cada benefício. E o que acontece é que antes de 88 a gente tinha uma forma de média, de 88 até 2000 até 1999 a gente tem outra forma de média, né, que a gente trata então de 36 contribuições. Mas a gente sempre está falando na média vezes o coeficiente, e o teto é um fator externo que é aplicado para fins de pagamento. O que o Supremo disse no tema 76 e o que o IBDP tem defendido, né, quando participa como amicus curiae, o entendimento da maioria da doutrina é que o patrimônio jurídico do segurado são as contribuições que vão formar essa média, esse salário de benefício, que pode sim ser limitado ao teto de pagamento, mas apenas para fins de pagamento. O que incorpora o patrimônio jurídico dele é efetivamente essas contribuições e essa média dessas contribuições. O INSS tem o direito e a possibilidade de não pagar essas sobras que eventualmente ele tenha decorrente das contribuições que ele fez, enquanto os tetos durarem naquele formato. Se o teto sofrer qualquer aumento e essa pessoa tinha uma sobra e não recebia por causa desse limitador externo, ele tem direito a essa readequação. E o que o Supremo já disse para o pessoal que se aposentou após 91 e até já falou para quem se aposentou após 1988, né, após a Constituição Federal, é que se a pessoa tem sobra, tem direito. O Supremo nunca limitou essa verificação das sobras e do teto a um momento ou a uma forma de cálculo ou uma regra específica. Ele não disse que quem se aposentou antes de 88 com base na LOPS, na Lei Orgânica da Previdência Social, não teria direito. Ele disse, olha, se tiver sobra, tem direito à readequação. E esse é o entendimento que
penso que deve ser aplicado pelos tribunais. Não interessa se a média foi feita com 36, com 12 contribuições, ou com 80% das maiores contribuições, ou agora com 100% das contribuições. O que acontece é, a pessoa pagou, a média dela dá um valor maior e o INSS não está pagando esse valor porque existe um teto. Se o teto mudar e ele tinha sobra, ele tem direito à readequação. Foi isso que o Supremo disse no tema 76 e é isso, penso eu, que os tribunais devem entender e que o Supremo tem dito de forma monocrática e até em turmas na questão do benefício antes de 88. Então não interessa que aquele benefício foi calculado com a lei orgânica da Previdência Social com a Lopes, porque ali também se tinha a mesma ideia. Média vezes coeficiente de cálculo, aquele menor, maior valor teto, o teto que veio depois de 91, o teto que a gente tem hoje são todos limitadores externos. O que o patrimônio jurídico foi formado é a contribuição, é aquilo que a pessoa pagou. E o que vai levar, que deve ser levado em critério ali na hora de fazer o cálculo, a primeira parte é a média, e é a média dessas contribuições. Depois aplicado o coeficiente de cálculo, depois aplicado o teto. E o que tem que se entender em cada caso, em cada cliente, né? Existe sobra. Se existe sobra e o INSS não estava pagando porque o teto permitia essa limitação, ok. Se existe sobra, existe possibilidade de aplicação de teto independente do momento em que a pessoa se aposentou, se antes ou depois da Constituição Federal. Esse é o entendimento que eu defendo, né? E entendo que essa é a postura e a manifestação do STF nos temas que ele já decidiu, e se ele for chamado de novo a decidir em repercussão geral, penso que essa seria também a posição a ser tomada, porque em nenhum dos outros dois momentos, em nenhum dos outros dois temas, o STF fez limitação com a data de início do benefício. Ele fala, ao contrário, né, depois do tema 76, ele fala não, que não interessa, interessa saber se tem sobra. E essa é a questão que está sendo colocada agora, né? E é importante a gente destacar que, inclusive, os benefícios de antes de 88 e os benefícios, né, após Constituição até 91, ali o pessoal do buraco negro, são benefícios que o INSS não fez a revisão na via administrativa. O INSS só fez a revisão administrativa com base no tema 76 do STF para os benefícios concedidos após 91, após 5/4 de 1991, então após a vigência da Lei 8.213. Todos esses benefícios anteriores, essas pessoas podem sim ter prejuízo, e a gente tem que lembrar que até 89, se eu não me engano, junho de 89, as pessoas pagavam sobre 20 salários mínimos. Essas pessoas que fizeram essas contribuições de valores tão altos, depois foram limitados a teto de 10 salários mínimos, e hoje o teto é muito menor do que 10 salários mínimos, né? A gente está com um salário mínimo de 1.045 e o teto é 6.000 e poucos reais. Então, essas pessoas que tiveram contribuições mais altas, elas são as mais prejudicadas na hora de fazer o cálculo, e por isso a importância de a gente conseguir também a aplicação do teto para os benefícios anteriores a 1988, então anteriores à Constituição Federal. Quem tem sobra tem direito à aplicação das emendas, tem direito a uma readequação em 98 e em 2003. E o mais legal das ações da emenda, seja para antes ou depois da Constituição Federal, é que as ações da emenda já têm jurisprudência pacífica no STJ e nos tribunais, que ação de emenda constitucional não aplica decadência. Então, para esse pessoal antes de 88 também seria possível essa revisão. É uma revisão muito interessante. O que é indispensável que a gente faça sempre é o cálculo para verificar se a pessoa tem ou não essa sobra, né? Se as contribuições foram altas e na hora de fazer a média acabou que esse benefício foi limitado ao teto da época e eventualmente limitado posteriormente aos tetos que seguiram até a emenda 20, que a gente tem um aumento extraordinário, e a emenda 41 em 2003, que a gente tem outro aumento extraordinário de teto. Certo, pessoal? Muito obrigada, desculpa o horário aqui, né? Mas é que hoje foi muito corrido, foi uma reunião atrás da outra e muito prazo. Não sei como é que tá sendo para vocês, mas aqui no escritório a gente teve, parece que a justiça ligou o turbo e a gente tá com muito prazo todos os dias, assim, então
tá bem corrido, eu só consegui entrar hoje quase meia-noite para passar o recadinho para vocês, como eu prometi, que eu voltava para contar um pouco mais sobre a tese do teto. Então, o que a gente está discutindo, como eu falei, tanto no TRF da terceira quanto no TRF da quarta região, se aplica a revisão do teto para os benefícios antes de 1988, antes da Constituição Federal, que fez aniversário agora dia 5/10, né, 5 de outubro. Então, só para passar para vocês essa novidade, explicar um pouquinho mais o que é a tese, dizer que ainda não está definido, dizendo que ainda não está definido. A jurisprudência do STF, a meu ver, é pacífica, mas o tema está voltando tanto no TRF da quarta região, no IAC6, que ainda está em análise para admissão, mas também vai haver julgamento de mérito em breve, e no IRDR tema 3 do TRF da terceira região, ok? Eu trago novidades assim que eu souber de mais informações, inclusive a respeito do julgamento de mérito que vem acontecer, e fiquem atentos, porque eu acho que é uma tese revisional interessante, que não tem aplicação de decadência e que, principalmente para os benefícios antes de 1991, costuma ter um valor bem considerável no aumento dos benefícios das pessoas que tiveram essas sobras, em especial porque os tetos anteriores, antes de 89 em especial, chegavam até 20 salários mínimos, ok? Um beijo para vocês, uma boa noite e até a próxima.